Meus queridos, hoje à noite nós vamos ministrar o tema Escolha a pessoa certa para a sua vida. E eu sei que algumas pessoas, quando nós falamos um tema como esse, escolha a pessoa certa para a sua vida, algumas pessoas podem dizer assim: pastor, eu já fiz a escolha. Escolhi, achei que eu tinha feito a escolha certa e deu tão errado para mim. Deu tão errado. E nós sabemos que quando nós escolhemos a pessoa certa, não é simplesmente você escolher e você encontrar a pessoa certa e está tudo resolvido. Tem uma série de coisas, diga comigo, uma série de coisas por trás, depois que você ainda escolhe a pessoa certa. Já pensou? Então, eu quero que você preste muita atenção, porque tem uns conselhos aqui que vai te ajudar muito, vai ajudar muito você. O primeiro trecho, o texto que eu quero ler com vocês é Gênesis 2, 24. É um texto que é muito conhecido no Antigo Testamento, onde diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe responda. Então, Gênesis 2, 18, aliás, desculpe. Gênesis 2, 18. Então, vamos ler de novo. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, e lhe corresponda. Veja, desde o princípio, o propósito de Deus é que o homem não viva uma vida solitária. O desejo de Deus é que você se envolva com alguém, construa uma família. Então, como a própria palavra de Deus diz, Deus quer que você tenha um companheiro. Deus quer que você tenha uma companheira. Mas eu quero dizer para você, compete a você achar a pessoa dos seus sonhos. Compete a você. Embora que o Senhor tenha dito que Ele fará alguém que lhe corresponda, mas compete a você achar a pessoa ideal. A Bíblia diz em Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Vale também quem encontra um esposo, encontra a benevolência do Senhor. Se a Bíblia diz encontre, então nós temos que procurar a pessoa, encontrar aquele vaso de ouro, uma pessoa que na verdade corresponda-nos. Para isso acontecer, você precisa procurar essa pessoa. Mas quando se fala procurar, a Bíblia diz que você deve fazer tudo com ordem e com decência. Você não tem que se desesperar, porque o tempo está passando, a idade está passando. Então tem pessoas que ficam desesperadas. E esse desespero é tão terrível que elas, de repente, a primeira pessoa que ela encontra no dito popular, ela termina se envolvendo. Quando se fala a primeira pessoa, está dizendo assim, a primeira pessoa, quando ela ativa nela o desespero, porque não encontrou alguém até o momento. Então existem pessoas que se desesperam. Pastor, a Bíblia diz que eu tenho que procurar, eu tenho que encontrar. E aí, às vezes a pessoa sai procurando aqui, acolá, e tem gente que é expert, tem jovens que é expert em sair pescando aí nos aquários e tudo quanto é igreja, né? E procura aqui, procura ali, e aí de repente, encontrei a minha rainha, encontrei o meu príncipe, a minha princesa encantada. Queridos, abrindo um parênteses aqui, você precisa entender o seguinte: quando nós estamos debaixo de um aprisco, quando nós estamos envolvidos em um ministério, fica mais fácil de você se envolver com a pessoa do mesmo ministério onde você está.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que está dentro da sua igreja, ela tem sido cuidada mais de perto. A gente conhece mais aquela pessoa. A pastora, principalmente, conhece mais daquela rainha, daquela princesa que você diz que é a sua rainha, sua princesa encantada. Então, se conhece mais, se convive, se sabe. Nós sabemos o território que nós entramos para dar um conselho. Como homem também. Os homens desse ministério eu conheço. Não generaliza isso. Ah, pastor, o senhor conhece do Ceará. Bom, é aquele que conhece que nós estamos perto. É mais fácil você conhecer uma pessoa que você está perto do que uma pessoa que está longe. Então, se alguém está em outro ministério, qual é o aval que nós podemos dar? Qual é o aval que você pode ter? Ah, pastor, eu tenho um aval do pastor de lá, da pastora de lá. Não, queridos, te digo uma coisa. Ela é você jogar na loto. É difícil você acertar. É jogar na Mega Sena. Todo mundo quer acertar, né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Então, mas você precisa entender que um cuidado mais forte é daquele que está debaixo do nosso trabalhar, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade com o Senhor. Até porque o Senhor diz, cuida do estado das tuas ovelhas. Quando eu vejo um jovem aqui nessa igreja, comprometido com esse ministério, comprometido conosco, respeita o nosso chamado, nos respeita como liderança, esse jovem sai da vontade, sai do padrão, eu já chamo ele. Eu só posso chamar até dentro desse ministério pessoas que nos respeitem como pastor. Pessoa que respeita a minha esposa como pastora. Então, quando essa pessoa sai fora da vontade, eu vou logo em cima. A pastora vai logo em cima. Então, é fácil nós termos um conselho para alguém que está atando um compromisso com alguém do mesmo ministério. Essa mistura de vinhos, você tomar vinhos diferentes, você sabe, misturar os vinhos, acarreta em problema. Não é só as pessoas do mundo que são vinhos diferentes. Existem vinhos diferentes também, denominacionais, doutrinários, em que um crê numa coisa e outro crê na outra. Quando casa, meu amigo, dá um problema sério isso. Então, o primeiro conselho que eu te dou, não fica como um louco aí, atrás de um, de outro, em qualquer canto, e só porque você acha que é um cristão que está ali, olha, pastor, já está naquela igreja ali, já está tudo garantido. Não, tem muita coisa por trás disso. Conviver é uma das coisas que a gente precisa entender que é uma arte. Quando você encontra a pessoa, a esposa que você realmente encontrou, aquela esposa, aquele esposo, você encontrou a benevolência do Senhor, tem algo por trás disso. Tem um trabalhar por trás disso. A minha esposa, ela conhece, ela sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu também sei. Eu sei tanto que ela não gosta que quando eu quero fazer raiva a ela, eu entro com a ação daquilo que ela não gosta. Ela fica com raiva. Não é? A gente tem assim, né? Os casados entendem essa linguagem. Vou fazer isso porque ela tem raiva. Só para irritá-la agora. E aí ela fica braba. E aí, não, eu estava brincando com você. Não faça isso porque eu não gosto disso. Eu digo, eu sei. E às vezes a gente tira uma resenha com o outro desse jeito. Mas não pode, na verdade, quando você conhece o casal e você se relaciona com ele, essa pessoa, você começa a ter, na verdade, um equilíbrio na convivência de vocês. As linguagens que existem no relacionamento. Quando se encontra alguém, tem que se conhecer a linguagem daquela pessoa. E quando você conhece a linguagem do amor, e a gente vai falar sobre esse assunto na próxima reunião, quando você encontra, você descobre a linguagem do amor, fica tão fácil da gente se relacionar. Né? Uma das linguagens de amor que a minha esposa ama é quando eu dou presente a ela. Eu vejo que ela fica, né? Ela ama ganhar presente. Mas eu sei que todos nós temos essa linguagem do amor, não é? A Bíblia diz que o presente alarga os caminhos. Mas uma das coisas, é tão interessante que você pode dar qualquer coisa a ela. E ela faz uma festa que parece estar ganhando tão algo. Já eu não sou assim. Às vezes alguém me dá um presente tão bacana, eu olho, muito bonito, está bacana, gostei. Só isso. Ela não, ai meu Deus! Ai. Então, é uma resenha. Então, você começa conhecendo a pessoa, então você começa a
ela sabe qual é a minha linguagem. São linguagens que é justamente isso, que quando você começa a entender no casamento essas linguagens, as coisas começam dando certo. E eu vou explorar mais isso na próxima semana, sobre as linguagens do amor. Então, conviver a vida toda em um relacionamento conjugal, queridos, é uma arte feita pelas mãos de um casal, que se não for trabalhado, se esse casal não trabalhar direito nos mínimos detalhes, ao final, a obra de arte será reprovável aos olhos de todos, inclusive dos artistas também. Então, eu sempre costumo dizer que casamento é uma arte. Casamento é uma arte. A gente precisa entender que no casar, precisa-se ter um trabalhar todos os dias. Você vê que uma obra de arte, o cara começa pintando um quadro, o quadro está a coisa mais linda. Outro dia ele se acorda, no outro dia ele pega os pincéis e começa de novo, retocando, aliás, tocando, fazendo algum detalhe e tal. Tem obras de arte, tem quadros que duram 3, 4, 5 anos para ficar pronto. E se brincar, ainda não fica pronto. Porque o artista precisa de um trabalhar constante. Então é preciso você entender que quando se encontra a esposa, deve-se também trabalhar no dia a dia para se ter um bom casamento, um bom relacionamento. Então, o conviver com tempo de qualidade faz você também desfrutar da intimidade do outro, faz você saber desempenhar bem o papel do companheiro e da companheira. É uma coisa que eu quero chamar muita atenção aqui. Namoro é uma coisa que você precisa ter muito cuidado para você não perder a direção e a visão, principalmente a direção que Deus vai te dar a partir do namoro, para você ter um sucesso no teu casamento lá na frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma frase que diz assim: a convivência revela a identidade, assim como a intimidade revela a personalidade. Quando você começa namorando com uma pessoa, se relacionando com ela, essa convivência ela vai começar a revelar aos poucos a identidade de quem é aquela pessoa. Mas só que você começa a ter uma intimidade todos os dias, é ou não é? Vai aumentando aquela intimidade. Então depois você começa a conhecer quem é a personalidade que você está convivendo com ela. Aquela pessoa que você está convivendo com ela, a personalidade dela, ela começa a se manifestar como? Ela começa a se revelar através de quê? De uma convivência. Você começa se identificando com aquela pessoa, e aí vão se tornando íntimos, e isso aí vai revelar a personalidade de cada uma. Agora, deixa eu te falar. Onde mora o perigo no relacionamento de jovens, de rapazes e moças, que começam a ter um namoro e que eles fazem do namoro a libertinagem ser o ativo principal. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se você não souber aproveitar o tempo de namoro, de noivado, descobrir aos poucos quem é aquela pessoa, você termina entrando em uma barca furada. E como é que isso acontece, pastor? Isso acontece com a paixão, que eu vou te mostrar mais para frente. O que é que a paixão faz e não deixa você ter esses momentos assim de convivência saudáveis para ambos se conhecerem. Então, eu sempre digo, no namoro, no noivado, é um tempo de você estar com seus olhos abertos. Por quê? Porque ali é onde você começa descobrindo quem é a pessoa. No olho, no gesto, no olhar daquela pessoa, naquela maneira que ela age. Então, seus olhos têm que estar abertos, você tem que estar ligado com quem é a pessoa que você está convivendo. Queridos, ninguém entra em um relacionamento barca furada se essa pessoa tem o Espírito Santo e tem a orientação que o Espírito Santo nos dá. O Espírito de Deus, ele nos revela se aquilo ali tem ou não tem probabilidade, condições de a pessoa se relacionar e ter um sucesso lá na frente.
Às vezes a pessoa é crente, às vezes a pessoa é da mesma igreja, mas não vai dar certo com você. Ela vai dar certo com outra pessoa da tua igreja, só não vai dar certo com você. Alguma coisa dentro de você começa a incomodar e dizendo, não dá certo, não continua, não vá à frente. Você vai se dar mal lá na frente. Você se sente um pouco inquieto. É o próprio Espírito Santo trazendo, testificando com o teu espírito, é falando ao teu espírito, porque o Espírito Santo nos guia por paz, irmãos. Quando é que o Espírito Santo guia por paz um jovem que pode ter os seus olhos abertos no namoro, até no noivado, a ponto que o Espírito Santo diga, isso não dá certo? Quando é que isso acontece? Quando esse jovem procura ter uma convivência saudável. Eles se identificam numa convivência saudável. Quando não há promiscuidade, quando não há sensualismo no relacionamento deles dois. Quando eles se entregam, o Espírito Santo não pode mais, ele não trabalha não, queridos. No pecado o Espírito Santo não vai trabalhar. Então nós precisamos entender que estamos dando um passo certo se estivermos realmente na vontade do Senhor. Então, você precisa justamente entender isso. Agora, os olhos abertos são olhos, eu posso dizer assim, os olhos da inteligência. Porque você convive, você presta atenção naquela pessoa, você analisa aquela pessoa, você vê se aquela pessoa é uma pessoa de caráter, se ela é uma pessoa de uma personalidade em que vai combinar com a tua, sabe? O temperamento dela combina com o teu. Eu sempre tive esse cuidado. De eu me relacionar com alguém, eu via que aquela pessoa era pavio curto. E eu não tinha nem pavio. Aí eu digo, não dá. Não dá. Então, tudo isso tem que se analisar. Tem que se conhecer. Quando o cara está na loucura de arrumar qualquer pessoa, isso não tem negócio de idade, não. É porque eles são novos. Não existe isso, é qualquer idade. Qualquer idade, a pessoa ficou solteira, separou, divorciou, qualquer coisa dessa natureza. Tem que se ter cuidado nesses detalhes. Quer ser feliz, quer que a vida dê certo, quer que as coisas andem conforme a vontade de Deus, você vai ter que ter cuidado na sua paixão. Porque os jovens, as pessoas solteiras, não digo jovens, quando eu digo jovens eu me refiro aos solteiros. Os solteiros dos 18 aos 80, solteiros, precisam ter cuidado, porque existe uma paixão que deixa você louco. A Bíblia diz, lá em Provérbios 9:13, diz que a loucura é mulher apaixonada. Não é só mulher, isso aqui é para homem também. A loucura é mulher apaixonada. É ignorante e não sabe coisa alguma. Você já pensou? Pastor, mas tem que existir uma paixão para despertar um amor? Sim. Mas quando se fala aqui na Bíblia, essa paixão, a loucura é mulher apaixonada, também fala-se para homem. A loucura é homem apaixonado. Essa paixão se refere ao eros, em que os caras, eles não têm paciência de se relacionar, de se conversar, de se envolver, e entra no caminho de promiscuidade no relacionamento. E a vida, queridos, as coisas começam a dar errado. As coisas dão errado. A Bíblia fala na nova tradução da linguagem de hoje, que a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Vou falar para os homens, é a mesma coisa, mesmo versículo. A falta de juízo é um homem espalhafatoso, tolo e sem vergonha. Ou seja, tem aquela pessoa assim que se entrega à paixão de uma forma e que começam a ter experiências. A experiência da fornicação, a experiência sexual, a experiência sensual, as carícias sexuais. Então aquilo ali, aquela paixão, quando o cara se pensa que vai para a casa da namorada, ele não vai para a casa da namorada. Ele vai para a casa daquele ou daquela que se satisfaz. Ele não vai para pensar em conversar sobre os dois, sobre os planos e tal. O sexo sempre está na frente. Então, é como a Bíblia fala aqui, a loucura é mulher e homem apaixonado, movido nesse sentido.
Eles não conseguem ter direção do Espírito Santo. Olha, essa palavra espalhafatoso diz que é aquele que deixa passar o tempo adequado das coisas. Você sabia que uma pessoa apaixonada, que se entrega às paixões carnais, ele é uma pessoa espalhafatosa, é aquele que deixa passar o tempo adequado. Ou seja, existe o tempo de você desfrutar após, ou no momento da lua de mel, do seu relacionamento. Mas o espalhafatoso, ele não espera o tempo adequado. Sabe que existe, a Bíblia diz assim que, ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Então, quando o Faraó, ele foi considerado esse espalhafatoso por ter deixado passar o tempo adequado. Você precisa entender, amado, que há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz, há tempo de amar, há tempo de deixar de quê? De amar. Quer dizer, pastor, que eu posso entrar num relacionamento e eu posso depois, pode, você confundir paixão com amor e se envolve, e aí depois lá na frente, sem a bênção de Deus, as coisas começam dando errado. E aí você acaba aquilo que você achava que era amor. Né? Agora eu vou te dar um conselho. Namoro e noivado, ele é um tempo de relacionamento. Namoro e noivado, ele é um tempo de conhecimento, a ponto que você consegue sinalizar para o outro quem realmente você é. Traduzindo, o namoro, o noivado, a pessoa, ela sinaliza para outra quem ela é. Se esse negócio for feito com ordem e com decência. Então você começa, que eu já disse para você, a observar quem é aquela outra pessoa. Então o tempo de namoro, o tempo de noivado, queridos, é um tempo em que o casal deve manter os olhos bem abertos um no outro, como eu já disse para vocês. Porque depois que as pessoas se casam, meus irmãos, todas as diferenças que aparecem, elas têm que serem resolvidas com os olhos da fé. Ou seja, no namoro, os olhos bem abertos, no noivado, os olhos bem abertos. Depois de casar, mantenha-se naquele adágio popular, o amor é cego. Ou seja, faça com que esse amor não enxergue a fraqueza, o defeito do outro, mas que você suporte o outro. É isso que acontece. Então, precisa ter muito cuidado. As futuras crises, elas têm que ser resolvidas com maturidade entre os dois, com os olhos da fé, e nunca você envolvendo sua família nas suas crises. Existe uma imaturidade, você que é solteiro ainda, e pretende se casar, tem pessoas que têm uma imaturidade muito grande. O relacionamento, quando começa a ter problemas, crises, o cara envolve o pai, o cara envolve a mãe, o cara envolve a família. E não se pode ser assim. Nós temos que ter maturidade. Diga comigo, maturidade. Temos que ter a maturidade de resolver as coisas sozinhos. Sempre eu procurei com a minha esposa, a gente sempre teve essa combinação, olha, haja o que houver, sejamos maduros, tenhamos uma maturidade a ponto de realmente carregarmos a nossa cruz e não precisar de envolver os nossos pais, família. E eu sei, amados, que muitas vezes dá vontade da gente chegar num momento muito difícil, envolver a família e tal. Mas tenha cuidado. A maturidade faz você resolver as suas broncas, como diz no dito popular. Porque as crises que muitas vezes acontecem entre os casais são crises que não são crises para sucumbi-los. As crises muitas vezes vêm para a maturidade do casal. Aí entra um pai, entra uma mãe, se mete muito lá no meio. Como é que você vai ter maturidade no seu casamento, no seu relacionamento? Porque as crises aparecem durante toda a sua vida. Então, como eu disse para você, o amor ele é cego. O amor ele deve ser cego para os defeitos do cônjuge. Aí sim,
E isso depois de casado. Porque enquanto solteiro, você tem aí uma oportunidade para você realmente se identificar com se aquela pessoa é a pessoa que realmente é a pessoa dos seus sonhos. Não tem que brincar com isso, não. Eu considero o casamento como, me desculpa aí, é meio pesado, mas eu vou dizer, como a morte. Para mim é assim. Tem que casar e tem que dizer assim, é para sempre. Não é isso? A gente não fala até que a morte os separe. Então a gente precisa entender isso. Então o meu casamento, ele não começou no dia que eu me casei. Meu casamento começou no dia que eu conheci a minha namorada, Vitalícia. Então a partir da hora que você conhece alguém, se relaciona com alguém, aquela é a hora. A hora em que você começou dando um passo na sua vida para algo grande e sério. Por isso, solteiros não tem que brincar com isso. E os casados, aí muito mais, porque depois que se casa, meu filho, não tem que estar com brincadeira não com isso. Casamento é uma coisa espiritual. Casamento vai muito mais além de, você me traiu, eu vou lhe dar carta de divórcio. Vai, pensa que é só dessa forma. Tem tanta coisa por trás aí. Você nem imagina, que eu não vou falar sobre divórcio, casamento agora, mas tem tanta coisa aí por trás. A gente precisa entender onde o território que você está entrando, com quem você está se envolvendo hoje, e não deixar sua paixão despertar a ponto que você não tenha cabeça para resolver as coisas segundo a palavra de Deus. Porque tem muito rapaz e muita moça que começa a se relacionar com alguém que não é da mesma fé, que não professa a mesma fé. E aí acha que não, eu vou orar e Deus vai fazer milagre. Eu vou falar isso agorinha para vocês. Então, dizendo para você, repetindo, nenhum casal de namorado ou noivos conhecerão bem a personalidade um do outro, se fizerem do envolvimento do namoro e do noivado um envolvimento de intimidade libertina, com fornicação, abusos de carícias sexuais, recheados com promiscuidades. Eles não se conhecerão, amados. O que está aí por trás disso aí é uma paixão da carne. É o Eros trabalhando muito forte. E aí, queridos, e aí a gente ainda pede a Deus, Deus, Senhor, olha para a gente, abençoa o nosso namoro, abençoa o nosso casamento, abençoa, Senhor, meu futuro casamento. Queridos, sinto muito te dizer, Deus não está no meio disso. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Se você vive isso, você tem que renunciar ao pecado e dizer, Senhor, hoje nós renunciamos a isso. Mas eu não aguento, então casa amanhã, segunda-feira. Amém ou não amém? Casa segunda-feira. Tem cara que chega para mim, pastor, sinceramente, eu estou com aquela mulher, eu estou amaziado, já vai fazer 2, 3 anos, 4 anos, 5, às vezes tem 1, 2 filhos, eu não sei se me casa. Eu digo, meu irmão, isso aí chama-se irresponsabilidade. Como é que eu não tenho confiança, convicção de uma pessoa que quero para toda a vida e estou fazendo filhos, como se filho fosse produzir uma galinha no quintal que deixa lá para os bichinhos viver a vida de todo jeito. A responsabilidade, queridos, um casamento começa lá no namoro. É no namoro onde Deus vai falar com você. É no namoro que você vai conhecer aquela pessoa. É no namoro que você vai ter que ter cuidado. Porque a libertinagem não deixa Deus trabalhar. De jeito nenhum. Eu tenho muita gente que perde tempo, né? E termina não conhecendo a realidade do outro. Aí se casa. Eu já vi pessoas chegar para mim e dizer assim, eu me casei com uma pessoa da igreja e deu errado. E eu chegar dizendo na cara dela assim, pesou o seu namoro? Pesou como foi seu namoro? Entendeu? Analisou quem era a pessoa. Deu errado, mas você analisou quem era aquela pessoa. Porque não basta só ser crente. Não basta só estar de crente. Tem muito jovem na igreja hoje que está de crente. Como é isso, pastor? Amanhã não vai ser mais. Amanhã vai se desviar. E é por isso que eu digo a você, o namoro é um tempo de você conhecer quem é aquela pessoa, se ela é comprometida com Deus ou não. Se ela é uma pessoa fiel ao Senhor, se tem buscado. Irmãos, quando eu digo fiel, eu estou dizendo para você, não é uma pessoa sem defeito.
Quando eu digo fiel, não é uma pessoa sabe, pastor, ela tem uma perfeição tão grande que eu não encontro falha nela. Cuide-se. Cuide-se, porque isso não existe. Mas quando eu digo uma pessoa fiel, é uma pessoa que sempre está procurando, olha, obedecer a palavra. Que se ela dá um vacilo, ela se arrepende amargamente. É aquela pessoa que diz, meu Deus, é Deus acima de tudo. Fiéis nos seus dízimos, fiéis em suas ofertas, fiel ao Senhor. A pessoa que não consegue ser fiel ao Senhor, vai ser fiel a você? Eu duvido, querido. Duvido. E abrindo esse parênteses sobre dízimo e oferta, um avarento não consegue ser liberal com você. Você sofre na mão de um avarento ou de uma avarenta. Ele é preso pelo dinheiro. Ele não consegue te servir com os bens. Se ele não serve a Deus, que ele não vê, imagina você. Amém. Então, escolhas certas começa quando você cumpre esses princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz, não se põe vinho novo em odres velho, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus 9,17. O que eu quero dizer para você? Irmãos, os vinhos não se misturam. O que significa os vinhos não se misturam? Quando você se converteu, o Espírito Santo de Deus foi derramado na tua vida. Você recebeu um vinho novo na sua vida. O vinho velho, ele não se mistura com o vinho novo. A velha criatura não se mistura com a nova criatura. E quando você recebeu Jesus, você se tornou, como eu disse para você, essa nova criatura. Jesus foi derramado dentro de você. O Espírito Santo foi derramado dentro de você. Então você se tornou esse vinho novo. Essa velha criatura já era. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Como é que eu vou atrás das coisas velhas, se eu sei que as coisas velhas já passaram? Se as coisas velhas passaram, o que é que eu tenho que estar atrás de coisas velhas? Então, quando você se relaciona com alguém que não tem o vinho novo, que não tem o Espírito Santo, querido, vai dar errado. Tem tudo para dar errado, e eu vou te mostrar dentro da própria palavra de Deus. Amém ou não amém? Então jamais dará certo. Sua vida vai dar certo com uma pessoa que tem o vinho velho. Nós temos que nos relacionar com pessoas que professam a mesma fé. Senão o casal não andará bem. Não vai andar. Andarão dois juntos, se não houver entre eles tudo. Andará juntos, se não houver acordo? A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Não andam, queridos. Não andam. A princípio parece que tudo vai dar certo. É igual a globalização agora. Os decretos, top, direitos iguais, sabe? Isso parece que é o boom do mundo. Depois as exigências chegarão. É igualzinho um namoro. Um namoro fora da palavra. Você conheceu a maravilhosa, o maravilhoso. A mulher dos meus sonhos, pastor. O homem dos meus sonhos. Não, pastor, pelo amor de Deus, não acredito que possa dar errado. Já deu errado. A sua escolha já foi errada desde o princípio. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque vocês, no começo, a paixão domina vocês. Vocês não conseguem ver a verdade da palavra. A tal ponto que ela te cega e você fica, sabe, embriagado com o vinho da paixão e você não consegue raciocinar a palavra, à luz da palavra. E aí tem muito boizinho e boizinha que chega para mim. Ele não chega para mim. Eu acho engraçado. Quando os meninos aqui da igreja, as meninas arrumam alguém que não professa a mesma fé, não tem uma aliança com Jesus, eles passam por mim todo desconfiado. Aliás, mal apresenta aquela pessoa a mim. Pastor, então faz acepção? Não. Ele é um ser humano, ela é um ser humano. Tenho o maior prazer de abraçar, de apertar a mão, prazer em te conhecer.
Mas só que, diga comigo, tudo tem o seu tempo certo. Tudo. A Bíblia fala em Eclesiastes que tudo tem um propósito em tudo. Por que não ganha primeiro aquela pessoa para Jesus? Por que não faz com a sua vida a pregação do Evangelho para aquela pessoa? Não. Tem que primeiro se envolver, tem que primeiro se entregar à paixão. Aí já não tem conselho de pastores. Já não tem conselho de pastores. Porque aquela pessoa não vai acatar o conselho da palavra. Ela ficou cega pela paixão. Eu não disse para você que a paixão faz enlouquecer a pessoa. Então, quando eu disse para você que isso aqui é uma ministração para você que é casado, solteiro, você que é pai, você que tem filhos casados, você que é avô, é para você também. Tem que ensinar isso à tua geração. 1 Coríntios 5,11 diz assim: mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. 1 Coríntios 5,11. Olha para mim, queridos. Quando eu falei para você agora que você não deve se relacionar no namoro com uma pessoa que não tem ainda o Espírito Santo, alguns de vocês podem terem olhado para mim e dizer: acho isso um absurdo, isso é acepção. Talvez você que está me assistindo agora possa até pensar: eu ainda não fiz uma minha aliança com Jesus, quer dizer que eu sou do diabo, pastor? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho meu compromisso é com Deus e com a palavra de Deus. Se Deus está falando aqui em 1 Coríntios 5,11, que o apóstolo Paulo escreveu, dizendo: vocês não têm que se associar com irmãos da igreja de vocês, que convivem com vocês, que vão para o ADC, que vão para um culto de libertação no sábado, que vão para um culto de celebração no domingo, que vão para outros cultos, outras reuniões com você, reuniões em célula. Vocês não têm que se associar com qualquer pessoa, dizendo-se irmão, que essa pessoa seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Irmãos, isso é a Bíblia. A Bíblia está falando para os crentes dentro da igreja. Você vê essas pessoas com esses desvios de conduta, você está dizendo: não vá nem na casa dele. Não sou eu não, é a Bíblia aqui. Não fica com raiva de mim não, porque é a própria palavra de Deus. Se Deus fala isso a respeito de irmãos, imagina alguém que não tem uma aliança com Jesus ainda, meus amados. E o que eu tenho que fazer, pastor? Ganhar aquela pessoa para Jesus. E ter muito cuidado. Porque tem muita menininha inteligente para dar um golpe e rapazes inteligentes. O que é que eles fazem? Eles dão uma de crente. Ai, pastor, ganhei o varão. Foi, irmão? Ai, pastor, ganhei a varoa. Eu digo: foi, irmão, ganhou. Para você, primeiro, agora você ganhou para Jesus, não foi? Não, pastor, ainda a gente não está se relacionando muito bem. Ganhou. Segura um ano aí. Fica dentro da igreja um ano aí com o bichinho. Vai, deixa. Fica à vontade. Conversa com todo mundo na igreja, brinca com todo mundo, se relaciona com todo mundo. Leva a tua vida de solteiro, com responsabilidade com os teus pais, com teus compromissos de colégio, de faculdade. Não fica feito um louco. Ai, porque ele se converteu agora o dia todo no WhatsApp conversando com ele. Rede social, meu Deus. Deixa eu ver a foto que ele colocou, que ela colocou. Tem gente que perde o equilíbrio. Isso é paixão, querido. E muitos dão golpe. E esse golpe chama-se o golpe do machado do capeta. Por quê? Porque ele vai cortar você de dentro da igreja. Assim que você tiver um compromisso de namoro com ele, são pessoas que dão um golpe ligeiro. Quando casa, vou para a igreja mais não. Mas meu amor, não adianta. Eu não gosto. Mas você, não, eu não me converti nunca. Eu estava ali porque fui me envolvendo, não sei nem porque foi que eu me inventei esse negócio de ser crente. Você acha que eu nunca vi isso dentro das igrejas? 50 anos envolvido dentro de mim. Meio século. 50 anos envolvido dentro de ministério. Dá para a gente aprender alguma coisa? Porque eu tenho 56, com 6 anos, minha mãe se converteu.
Só que de 7 para 8 anos, eu era um menino muito inteligente, eu de 6, 7, 8 anos já ficava focando e vendo as coisas, e eu via tanta coisa errada na igreja, eu dizia, eu ficava no meu silêncio pensando, isso não vai acontecer comigo, eu não vou fazer isso. Eu vi rebelião dos jovens contra o líder de mocidade, eu vi rebelião dos irmãos contra o pastor, eu vi rebelião, olha, incrível. E aí, eu vi jovens chegando na igreja, trouxe os amiguinhos, as meninas, nunca me esqueço de uma congregação que eu participei, 3 irmãs, arrumaram 3 colegas, poxa, que milagre, os 3 se converteram. Pouco tempo depois, eu tinha meus 16, 17, não me lembro dessa faixa. E eu disse para minha mãe uma coisa, mamãe, graças a Deus que os fulaninhos, eles se converteram. Eu digo, olha, mamãe, é o seguinte, elas podem até namorar, não tenho nada a ver com isso, mas acho que seria bom que essas meninas olhassem, analisassem se realmente esses caras são de Deus, são ovelhas. Pergunta bem forte assim, como eles estão hoje, pastor? Tudo separado. Não tem uma vivendo junto. Eu vi isso com os meus olhos. Eu disse à minha mãe, eu disse, está vendo isso? Vão casar, isso vai dar tudo errado. Essas meninas eram para esperar, não era ninguém da minha família não. Essas meninas eram para esperar, ver se esses caras realmente tinham se convertido. Quantas vezes, irmãos, eu já vi isso acontecer na igreja. A menina se converter, e depois que terminou o culto, se converteu, veio para mim e disse, viu que eu me converti? Eu disse, glória a Deus, amém, fica firme no Senhor. Eu quero conversa? Se você é daquele que se desespera, você vai ficar desesperado depois que você casar, meu amigo. Você não sabe o quanto é sério o casamento que dá errado. É terrível um casamento que dá errado, meu amigo. Por isso tem que ter muita paciência, procurar realmente ter direção do Espírito Santo de Deus. Se eu estou vivendo com um imoral perto de mim, um namorado imoral, que não me deixa sossegada, que passa a mão toda hora, isso é um imoral. Você tem que dizer para ele, ó, vamos dar um tempo aí, rapaz. Isso aí é coisa do Satanás, o diabo vai querer te levar. E quando eu digo isso para homem, eu digo é para mulher, para homem, para tudo. A gente junta tudo no mesmo pacote, desculpa a expressão, mas é uma verdade, porque a própria Bíblia está dizendo, se ele é imoral, o imoral é aquele que não respeita mesmo. O imoral, ele entra abaixadinho. O imoral, meu querido, não respeita Deus, não respeita ninguém, não respeita nada. O Senhor disse, nem devem comer com esse. Imagine chupar a linguinha dele. Pastor, você é meio descarado para ele. Eu sou da verdade e acabou. Não estou nem aí para quem achar ruim. 1 Coríntios 5,11 ainda diz, na nova tradução na linguagem de hoje, o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, é avarento, ele adora ídolos, é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Pastor, mas existe crente assim? Existe. Que adora ídolos, sim. Existe sim. Tem crente que essa hora era para estar cultuando aqui ao Senhor, está lavando um carro em casa essa hora. Está lavando o carro, irmão. Isso é idolatria. Ai, pastor, depois da pandemia, foi criada uma cultura do deixa para depois, Jesus. Antes, você deixava as coisas em casa e corria para o culto. Hoje você fica em casa. Muitos fazem isso. E deixa eu te dizer uma coisa, não sei se eu digo, a pandemia vai piorar muito mais a situação. E aí daquele que não correr para os braços de Jesus, meu amigo. Porque o que nós estamos vendo aí, só Deus na vida da igreja. A igreja precisa abrir mão, sabe, irmãos? Muitas vezes, daquele bem-estar de ficar em casa, de boa, se associar. Uma palavra como essa. Eu imagino um jovem hoje, está no shopping com a namorada nem crente é, mas o bichinho é crente.
Ou uma jovenzinha, está lá no shopping hoje, de mão dadas, chupando bicicleta, passeando no shopping, com uma pessoa descrente, sem ter essa direção aqui. Aí amanhã, se casa dá errado, diz, eu estive na igreja, busquei ao Senhor, busquei direção de Deus. Deus está dando a direção. Deus está dando a direção. E você precisa ter cuidado, amado, porque nós nos enganamos, somos nós que nos enganamos a nós mesmos. Então, se o Senhor manda você se apartar de aqueles que se dizem irmãos, imagina aquele que ainda não tem uma aliança com Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, 14, 15, não se ponham em um jugo desigual com descrentes. Olha que coisa. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Meu Deus, olha que comparação tão pesada. A maioria, muitos pastores não querem pregar isso na igreja, não. Sabe por que não querem? Porque está ferindo muitos na família. Agora nós estamos online. Imagina uma pessoa que é descrente, uma pessoa que não tem aliança com Jesus. Imagine você, meu amigo. O que é que você está pensando de mim hoje? O que é que você está pensando em casa? Então quer dizer, pastor, que o senhor me vê como um demônio? Eu estou pregando a palavra de Deus. Compete a você correr dessa área e dizer, eu quero uma aliança com Jesus, porque se Deus está falando que nós não podemos ter associação do crente com o descrente, então tem alguma coisa errada, meu amigo, se você é descrente. Você precisa deixar essa ficha cair, deixar de ser, muitas vezes, nós somos orgulhosos, irmãos. Nós estamos errados e não queremos baixar a cabeça que estamos errados. Tem alguma coisa errada se você não fez uma aliança com Jesus. Se você é um descrente, tem alguma coisa errada. Então o próprio Espírito Santo é quem fala na palavra. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou seja, você como justiça e a maldade, que é a injustiça a pessoa que não tem aliança. O que tem em comum a comunhão. O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Olha o que Deus fala, queridos. Que harmonia entre Cristo e Belial. Que há de comum entre o crente e o descrente? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Isso tem sido pregado muito pouco nas igrejas. Sabe por quê? Nós estamos nos acostumando. Aliás, já faz anos que isso está acontecendo. A igreja está se acostumando com a teologia do passa-mão. Cuidado para não ferir. Eu não quero ferir. Eu quero falar a verdade. E quando eu não quero ferir, é porque eu estou andando em amor. A Bíblia diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe o que é a repreensão franca? Isso que eu estou te mostrando. Então, rapaz e moça, você que aí está fazendo sonhos, sonhando, projetando, construindo seu sonho em cima das estruturas da maldade, em cima das estruturas das trevas, em cima das estruturas de Belial, em cima das estruturas com descrentes, você está dando um passo errado. Você está construindo uma vida sentimental em cima da areia. Sua vida vai se desgraçar. É isso que a palavra de Deus está falando. O namoro e casamento felizes depende da realidade com Deus e da submissão de coração de ambos os parceiros com Deus. João 13, 17 diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que é que ele está dizendo? Você sabe da verdade, você será feliz se você fizer conforme a verdade. Será feliz se você fizer conforme a verdade. Então, concluo, abrindo aqui somente um parentezinho. Cuidado nos seus achismos, meu irmão. Cuidado no jeitinho cristão brasileiro que nós estamos sempre querendo, sabe, dar, né? Eu vou dar o meu jeito brasileiro com Deus. O Senhor entende. Eu até quero andar sério no caminho dele. Eu nunca esqueço que
Tinha uma mãe que chegava para as filhas e dizia assim: minha filha, vocês acham que vocês estão certas? Mamãe, eu já sou adulta. Mamãe, eu sei o que eu quero. Mamãe, nós vivemos o tempo todo na igreja. E esses boco-moco da igreja, você sabe o que é um boco-moco? É um menino feio, sem futuro, um menino desajeitado. Pronto, era aquela linguagem antiga. E esses boco-moco da igreja não tem o que me dar, não. E a mamãezinha dizia: é, minha filha, é isso mesmo. E, infelizmente, as que entraram na ondinha dos John Travoltas da época, deixa para lá. Quebraram a cara. Se você é desse rapaz que diz que nessa igreja não tem uma moça para você, usa a tua fé, rapaz, e ora, e pede a Deus, Ele vai mandar. Se você é uma moça que diz aqui, não tem, pastor, peça a Deus. Deus vai mandar uma pessoa de Deus para você. Amém ou não amém? E vou te dizer mais. Você quer namorar com alguém de outra igreja? Você vai casar com essa pessoa? Vamos lá, vamos pensar comigo. Eu quero casar com ela, pastor. Aí ela vai continuar na igreja dela e você vai continuar na sua igreja. É, pastor, eu não saio daqui. Sim, e ela vai ter outro pastor lá. Vai, pastor. Redondamente enganado você está. Você vai quebrar a cara. A menos que você tenha tanta convicção do Espírito Santo de Deus, que ela é sua, e aí você seja o pescoço e ela a cabeça, e você vai congregar na igreja dela. Porque eu sempre aconselho os jovens dessa igreja o seguinte: meu amigo, você ganhou alguém para Jesus, você está com alguém, ela é de onde? Pastor, foi de tal igreja, chama ela para cá, vai dar errado. A menos que você tenha coragem de ir para lá. Não, pastor, aqui é a minha igreja. Então, meu irmão, enquanto está na paixão, pula fora. Porque a paixão deixa você louco. A paixão não deixa, sabe, você ver que você está dando passo errado. Mesmo ela lá e você aqui. Eu preguei isso há uns dias atrás, teve um endemoniado lá que se endemoniou dentro da casa de uma pessoa conhecida nossa. E ele ficou com muita raiva de mim. Ficou brabo. Quer dizer que só a igreja dele é a certa. Queridos, eu não estou pregando que a minha igreja é a certa. Eu estou pregando que é errado você sair da tua igreja, tua mulher, você casar com uma mulher, está lá numa igreja e você está nessa igreja. Ou você vai para lá e fica com ela, ou ela vem para cá e fica com você aqui. Não dá certo vocês estarem servindo em dois lugares. A Bíblia fala: não deixa a tua congregação, como é costume de alguns. Se o Senhor diz: não deixa a tua congregação, imagina tu casar com alguém e ela lá num canto e você aqui. Está errado, irmãos. Está errado isso. A doutrina, a visão tem que ser a mesma, a fé tem que ser a mesma. Uma mistura de vinhos. Lá em outro lugar o cara não crê como você crê aqui, como é ensinado aqui. Ou eles creem em alguma coisa que nós não cremos. Olha que coisa errada. Aí chega a mulher em casa cheia de fé. Olha, eu vou fazer isso que a pastora, e o pastor pregou isso na igreja. O marido disse: tu é louca, é? Está vendo que isso está errado? Aí começa. Aí sabe o que é que vai acontecer? Vai nascer neném, os nenenzinhos vão nascer, os bichinhos vão estar no meio dessa briga. Meu Deus, e agora, papai? É Trump ou é Biden? É quem? Pelo amor de Jesus Cristo. Não, meu filho, é Bolsonaro. Não, agora é Lula. Aí fica aquela loucura. Não sabe o que se faz. Falando assim para agradar todo mundo, né? Porque eu sei que tem gente que vai querer me crucificar. Então não dá certo, querido. Não é que nós somos a igreja certa, perfeita. Tem tanta coisa errada aqui que você nem imagina. E a gente vai trabalhando, né? Então, meus amados, não queira que o seu jeitinho brasileiro, Deus coloque a mão sobre você, dando um conserto àquilo que está errado. Uma pessoa que se apaixonou, ela não tem como voltar atrás. Uma pessoa apaixonada, quando arruma alguém lá do mundo, ela está embriagada pelo fel da paixão, ela perde a razão. E como eu disse para você que a loucura é mulher apaixonada também, homem apaixonado é loucura, não sabe de coisa alguma. Então é preciso entrar com a razão. Amém?
Provérbios 9,13 diz: não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. Cantares 2,7 diz assim: não despertem, nem provoquem o amor, enquanto ele não quiser. Então tem gente que está brincando, você vai alimentando isso. Pai, Senhor, eu não estou conseguindo me controlar. Meu Deus, o Senhor tem que converter. Senhor, toca no coração dele. Senhor, faz uma obra e leva ele para a igreja, e leva ela para a igreja. Fica aquela loucura. Sabe por quê? Você quebrou esse princípio da palavra. Você não usou a razão. Você começou a deixar seus olhos se encher de: ai, como ela é linda. Ai, que corpo dos meus sonhos. Ai, meu Deus. Ele é o homem que tem a condição que eu sonho. E aí o cara chega perto de você e, quando a gente casar um dia, nós vamos morar em tal lugar. Aí você começa sonhando com essas coisas. E aí você acordou, você despertou um amor que não é amor. É uma paixão. Quando o Cantares diz isso, Cantares 2,7, a parte B diz: não despertem, nem provoquem o amor. Está falando aqui sobre essa paixão louca. Não crie atalhos, amados. Não crie atalhos para concretizar os seus planos, que são planos de engano, se você não estiver na palavra. Confia, querido, no Senhor. Não confie em você. Ah, mas eu vou fazer assim porque todo mundo está ficando, meus amigos estão casando, minhas amigas estão casando. Deixa casar todo mundo. Amém? O importante é ser feliz, não é casar não. Porque tem cara que casa, está loucura e daqui a pouco está separado. E aí? Aí você andou no certinho, fez como o Senhor determinou. Queridos, quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, como diz Provérbios 28,6. Quem confia em si mesmo é tolo. Mas quem segue o ensinamento dos sábios terá segurança. Provérbios 28,6, a nova tradução na linguagem de hoje. E concluo dizendo o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16,3. Então confia ao Senhor as tuas obras. Não fique ansioso por nada. Deixa Papai do céu fazer a parte dele. Siga a vontade dele. É tão difícil. É. Mas quem disse que o caminho do sucesso, o caminho do êxito é fácil? Quem disse que ter grandes negócios, grandes conquistas, grandes façanhas, realizar grandes façanhas é fácil? Cada um sabe, o suor, cada um sabe a luta. Do mesmo jeito, é você conseguir algo de acordo com Deus. Com a palavra de Deus, não é fácil, mas não é impossível. Pode ser até difícil, porque você tem que encontrar a pessoa dos seus sonhos, aí vai ter que gerenciar a sua vida no meio a tudo isso, até dar certo, até você concretizar o teu sonho, do teu casamento e viver uma vida de sucesso, em nome de Jesus. Conselho: não se apresse. Não se envolva com outros vinhos. Não tente resolver a sua vida com seus atalhos, o Senhor te diz. Deixe o Espírito Santo te guiar. Enquanto a paixão, o sensualismo estiver aflorando em você, no seu relacionamento, Deus não vai falar nada. Não vai ter bênção e não vai ter o selo do Senhor para uma família de êxito na sua vida. Tenha cuidado. Confie no Senhor, entrega a Ele. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tome juízo. Tome esse conselho para você, em nome de Jesus. Amém? Pode dar um aplauso para Ele. Ele merece.